Olá, mais uma vez estamos aqui nos reunindo através da internet para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos por conta dessa quarentena e por conta desse vírus. Então nós mais uma vez queremos tratar sobre o tema de a igreja caindo nas graças do povo. E hoje nós queremos falar sobre o capítulo 8 de Atos, do versículo 1 até o versículo 8. Capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem aí em seus lares e nós teceremos algumas palavras, uma breve reflexão sobre esse texto. Diz o seguinte: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra todos em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai. Pedimos, Pai, que o Seu Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que a gente possa entender, Pai, essa palavra. Te peço, Deus, que o Senhor esteja conosco aqui, que o Senhor esteja com cada um de seus lares, para que eles sejam também, Pai, abençoados por essa palavra. Nós pedimos, Pai, que o Senhor proteja, Pai, a sua igreja, proteja os teus filhos de todo o mal, Pai, de todo o vírus que possa, de alguma forma, cometê-los. Que o Senhor seja presente, Pai, na casa deles, na família deles. E em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. E quando a gente olha para esse texto, duas coisas me saltam à vista e me chamam a atenção. Uma delas é que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma verdade lá em Romanos e é uma verdade também que a gente encontra nessa história do livro de Atos, tá? E a segunda coisa é que o Evangelho ele é poderoso e a mensagem do Evangelho é poderosa. Ela muda pessoas, ela transforma vidas e é muito importante a gente pregar essa mensagem, é muito importante a gente levar essa mensagem por onde quer que a gente vá, tá bom? Vamos por partes aqui no texto. A primeira coisa que a gente olha aqui é que a morte de Estevão, por mais dolorosa que ela tenha sido, ela na verdade foi um grande passo, ou foi um grande avanço para a igreja. Tem um cantor que eu gosto de escutar, que uma das músicas dele fala que o sangue dos mártires, na verdade, é como se fosse um adubo para o evangelho crescer. E Estevão, como o primeiro mártir da igreja, talvez o primeiro mártir dentro da igreja, ele teve esse papel, essa função. Quando Estevão morre e a perseguição começa a ser instaurada por todos os judeus da cidade de Jerusalém aos cristãos, isso faz com que a igreja se disperse. E nesse dispersar, a igreja ela cresce e ela se expande para outras cidades, para outras localidades. Isso nos faz lembrar, ou pelo menos isso me faz lembrar,
de Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala que aqueles irmãos que estavam vendo ele subir aos céus, aqueles homens que eram homens e mulheres que eram seus seguidores, eles seriam testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas da obra de Jesus Cristo em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. Então a gente vê que até aquele certo momento da igreja, a igreja parecia estar um pouco acomodada em Jerusalém, com os apóstolos, com os líderes ali daquela igreja. A igreja parecia que estava acomodada ou se sentindo bem naquela localidade, mesmo com algumas perseguições do Sinédrio, dos mestres da lei. A igreja se sentia bem, se sentia confortável em Jerusalém por vários motivos. E esse advento, essa morte de Estevão, a perseguição, ela é como se fosse um chacoalhão, um puxão de orelha na igreja, para que a igreja se lembrasse daquilo que Jesus tinha falado para ela fazer. E essas pessoas, quando foram dispersas, passaram a olhar, a ver as necessidades das outras pessoas e entender que a necessidade daquelas pessoas era desse evangelho, que transformou a vida delas, desse evangelho que podia ou pode ainda hoje transformar a vida de outras pessoas. Outra coisa interessante é que o versículo 2 diz o seguinte: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Vocês lembram da história? O pastor falou dessa história na semana passada. E Estevão, ele foi apedrejado. E na lei judaica, quem é apedrejado, ele não é digno, nem mesmo quem foi crucificado, não é digno de um enterro formal. Ele não deve ter um enterro formal. E parece que esses irmãos piedosos, esses homens piedosos que sepultaram Estevão, eles estavam colocando o dedo na ferida do Sinédrio e apontando o erro do Sinédrio, protestando contra eles por eles terem matado um homem inocente, um homem justo. Como um dos diáconos da igreja, como um dos diáconos que foram instituídos lá anteriormente, esse homem era um homem digno, um homem justo, e a morte dele, ela foi alvo de protestos desses homens piedosos. Parece que é alguma espécie de protesto contra o Sinédrio pelo fato deles terem condenado Estevão à morte de apedrejamento. Versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E aqui eu quero mostrar para vocês o quão poderoso é a mensagem do Evangelho, o quão eficaz é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem, irmãos, ela é poderosa para restaurar vidas, ela é poderosa para restaurar casamentos, ela é poderosa para restaurar amizades, ela é poderosa para destruir vícios, ela é poderosa para tudo isso. E aqui na vida desse homem, Saulo, que depois se torna Paulo no próximo capítulo, nós vemos o poder de Deus, a ação de Deus, a ação desse evangelho sobre a vida desse homem. Porque o versículo 3 mostra Paulo como um animal. A ideia do texto no grego é que Paulo, como um animal selvagem, devastava a igreja, arrastava mulheres, arrastava homens, lançava, encarcerava eles em prisões como um animal selvagem. Paulo era um perseguidor feroz, um perseguidor impiedoso da igreja. E esse mesmo evangelho que está na sua mão aí, você que está acompanhando essa mensagem comigo, nessa Bíblia aqui, esse mesmo evangelho que está dentro dessas páginas aqui, transformou a vida de Paulo. Paulo escreveu diversas cartas, fundou diversas igrejas, foi perseguido, foi morto por causa desse evangelho.
A história conta que Paulo foi decapitado por amor a esse evangelho. E para ele, isso era motivo de glória. Paulo foi transformado por esse evangelho. Esse evangelho que às vezes a gente tem vergonha, esse evangelho que às vezes a gente não gosta de dizer, mas que é sim, assim como o protesto dos irmãos piedosos contra o Sinédrio, o evangelho é sim um dedo na ferida. O evangelho mostra sim as mazelas, mostra sim as dificuldades que a sociedade tem para viver distante do seu Criador. E por isso que nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, nós seremos talvez até mortos por conta desse evangelho. Porque o evangelho não é só uma mensagem, só uma mensagem de amor, de carinho, mas também o evangelho é uma mensagem de justiça. Uma mensagem que mostra às pessoas que o modo de viver delas está errado. Que o modo de viver, que o modo como elas vivem hoje precisa ser modificado, precisa ser diferente. E não só na vida de Paulo, mas na vida de outras pessoas, nesse texto a gente encontra que o evangelho é poderoso. Filipe, mais um daqueles homens que foram escolhidos como diáconos, ele dá testemunho em Samaria, a partir do versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A perseguição veio, Estevão morre, a perseguição veio, mas tudo isso cooperou para que a mensagem de Deus chegasse em outras localidades, para que a mensagem do evangelho chegasse em outros lugares. E Filipe, sendo um desses diáconos, ele indo para uma cidade na Samaria, ele anunciava a Cristo. E muitos sinais milagrosos aconteceram através de Filipe, muitas coisas foram feitas através de Filipe, e Filipe, ele caiu nas graças do povo daquela localidade ali em Samaria. Muitos milagres, muitos espíritos imundos que foram expulsos, curas de mancos, de pessoas que estavam sem andar. E uma grande alegria houve naquela cidade. Esse evangelho, ele é eficaz também em grande quantidade, em grandes pessoas. Ele não só é eficaz em indivíduos, mas também é eficaz em sociedade. O evangelho, ele modificou a vida daquelas pessoas que viviam nessa cidade de Samaria. O evangelho, ele transformou a vida de Saulo, que se tornou Paulo. O evangelho transformou a vida de Filipe, um diácono, um homem justo da igreja em Jerusalém. E o evangelho, ele transformou a vida das pessoas nessa cidade em Samaria. Essas pessoas foram transformadas por esse mesmo evangelho. Esse mesmo evangelho que nós estamos pregando aqui hoje. Esse mesmo evangelho que nós estamos falando aqui hoje. O evangelho de Deus. O evangelho do amor, o evangelho da cura, o evangelho da justiça, o evangelho do dedo na ferida. Esse é o evangelho que nós pregamos. E como sempre tenho feito nas mensagens que tenho trazido, tentar aplicar isso para os nossos dias de pandemia, nossos dias de quarentena. E eu acho que esse é um texto que melhor se encaixa dentro daquilo que a gente tem passado hoje. Que eu acredito que a igreja, não só a nossa igreja, mas a igreja brasileira de modo geral, ela tenha se acomodado com o passar dos anos. Por muitos sentidos, por muitos acontecimentos, tá? Não vem ao caso, mas a igreja brasileira, ela se tornou acomodada. E a gente tem pensado em fazer novos templos, a gente tem pensado em
em aumentar a igreja, mas não a igreja em quantidade de pessoas que se convertem ao Evangelho, mas aumentar a igreja em tamanho de estacionamento, aumentar a igreja em altura de prédios, mais salas, mais cadeiras bonitas, mais púlpitos de vidro, mais coisas bonitas, que não são em si condenáveis, mas que não são essenciais. E esse coronavírus, esse momento de quarentena, eu acredito que seja um puxão de orelha. Eu acredito que seja um momento em que nós temos, como igreja, que repensar aquilo que nós estávamos fazendo antes da quarentena e como nós vamos ser depois da quarentena. Assim como a morte de Estevão e a perseguição em Jerusalém foi assim um momento chave para que a igreja expandisse, para que a igreja crescesse, não em tamanho de prédios ou de templos, mas em quantidade, em número de pessoas que se convertiam ao Evangelho. Eu acredito que essa quarentena também é um momento de avivamento da igreja brasileira. Um momento em que a gente tem que olhar para tudo que está acontecendo e falar assim, a igreja tem falhado nisso, nisso e nisso. Traçar planos, traçar metas para que a gente possa melhorar nesses quesitos. Eu sou muito voltado assim para o quesito social. Eu gosto de fazer isso, é algo que Deus colocou no meu coração há muito tempo e isso tem moldado a minha vida já há algum tempo. E a igreja tem falhado nisso. A igreja tem falhado com as pessoas que estão em vulnerabilidade social nas ruas. A igreja tem falhado com os drogados, com as pessoas que estão em dependência química em São Paulo, no interior, em todas as cidades. A igreja tem falhado com essas pessoas. Essas pessoas não têm nas igrejas o auxílio que elas deveriam ter. E talvez por sua igreja ser distante de algum ponto desse, de onde as pessoas se concentram, as pessoas em situação de rua, ou as pessoas, ou dependentes químicos, a gente se esquece dessas pessoas. Esse problema é o problema da primeira igreja batista de São Paulo, que fica em frente à Cracolândia. É o problema deles, eles têm que resolver isso. A igreja de lá tem que resolver isso. Irmãos, esse é um problema nosso. É um problema de todos nós. E eu acho que essa quarentena, ela serve para isso, para a gente repensar e rever os nossos conceitos. Tá bom? Outra coisa que eu sempre falo também são os órfãos. Irmãos, as pessoas que se dizem cristãos protestantes no Brasil, cada dia aumenta mais, e mais, e mais, e mais. E as crianças que crescem sem pai, sem mãe, sem amor, sem carinho, elas também crescem. Parece que o impacto da igreja tem sido quase nulo dentro desse quesito, dentro desse campo. E paz, meus irmãos, se cada família cristã adotasse ao menos uma criança que é órfã, que não tem pai, que não tem mãe, faltariam órfãos no Brasil. Faltariam crianças órfãos no Brasil para serem adotadas. E isso deveria ser um motivo de grande lamentação para a igreja. A gente precisa rever nossos conceitos. Uma música muito antiga do Caio Fábio, e você pode colocar aí na sua internet, pesquisar essa música. Uma música bem rápida, de uns 3 minutos mais ou menos, chama É Preciso. A música começa: eu preciso rever minha vida, medir os meus passos,
estender os meus braços às pessoas perdidas. Os irmãos podem ouvir essa música com calma em casa, mas essa música ela me toca e me comove, porque eu acho que é justamente isso, justamente para isso que o coronavírus, a quarentena, todo essa pandemia chegou ao Brasil com tanta força. Porque nós, como igreja, precisamos rever os nossos conceitos. É preciso que a igreja brasileira reveja as suas atitudes perante a população, perante a sociedade. E que a igreja, hoje, assim como a igreja lá em Jerusalém precisou de um puxão de orelha, de um empurrãozinho, de uma perseguição, de um problema mais grave, para que exercesse aquilo que Jesus pediu para que eles fizessem, que nós possamos enxergar nessas dificuldades de quarentena, de Covid-19, possamos enxergar e encontrar esse centro da vontade de Deus que a gente precisa estar. Eu não sei se já falei aqui na igreja, mas é uma frase que tem me acompanhado durante a quarentena. Uma frase do pastor Antônio Carlos Costa, da Igreja Presbiteriana da Barra, lá no Rio de Janeiro, que diz o seguinte: que o lugar mais seguro para se estar durante a quarentena é no centro da vontade de Deus. Que a nossa igreja em Jardim Ruth, que todas as igrejas aqui no Brasil e no mundo possam encontrar esse lugar durante a quarentena. Um lugar de segurança. E esse lugar de segurança é o centro da vontade de Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é paciente e o Senhor é misericordioso, Pai. Porque todas as mazelas sociais que há no nosso país e que nós não temos feito nada, Pai, geram motivos para uma disciplina severa do Senhor. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que nós fomos chamados a fazer. Pregar o Seu Evangelho, pregar o Seu Evangelho a toda criatura e também, Pai, restaurar a vida dessas pessoas, Pai. Um Evangelho que cura, um Evangelho que restaura, Pai, a normalidade, a vida dessas pessoas. Senhor, nos perdoa, Pai, por termos nos esquecido dos invisíveis, do órfão, do mendigo, do dependente químico. Nos perdoa, Pai, porque essas pessoas, elas precisam, Pai, ver na igreja um oásis, Pai, um lugar para poderem se ajeitar, Pai. E pedimos, Pai, que a partir de hoje, Pai, a Sua igreja mude, a Sua igreja entenda e compreenda, Pai, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Hoje é dia de culto racional. Muito além das quatro paredes da igreja, muito além de ser um domingo, mas hoje é dia de culto racional. Nós vamos fazer a entrega das marmitas hoje e peço que os irmãos orem por nós, para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor nos guarde e para que tudo corra de acordo com a vontade dele. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal da igreja e nos acompanhe nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, para mais informações sobre os nossos projetos e sobre as pregações e mensagens da Palavra de Deus. Irmãos, muito obrigado, fiquem com Deus.